Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Menino Jesus de Praga, abençoai-nos. Nossa Senhora das Dores, São José, São Pio V, São Pio X, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, nós continuamos então o nosso propósito com relação aos mandamentos, né? Percorrendo o exame de consciência. Nós já falamos que não é propriamente a maneira ideal de tratar a coisa, como se a moral católica seduzisse simplesmente aos mandamentos. Inclusive já falamos também consideravelmente sobre as virtudes, que a moral católica, antes de tudo, é uma moral das virtudes, mas é algo útil, né? Tratar assim dos mandamentos permite esclarecer muito a consciência, né? Atualmente, como não há uma boa formação moral, mesmo de catecismo, como nós temos procurado fazer aqui, é muito fácil então a consciência ficar navegando entre um laxismo, né? Uma consciência relaxada e uma consciência escrupulosa, né? Então o que a gente está tentando fazer é justamente formar uma consciência reta, sem esgotar. Evidentemente o exame de consciência não esgota todos os pecados possíveis, né? Mas dá uma boa noção, uma boa ideia. Bem, nós vamos ver então o sétimo mandamento. Quando se trata de mandamento ou de algum pecado contra a justiça, né? Seja também o oitavo mandamento, falar mal de alguém, por exemplo, né? Prejudicando assim injustamente a sua reputação. Então, quanto a esses pecados relativos à justiça ou contrários à justiça, é preciso ter em mente que para haver um verdadeiro arrependimento é preciso querer restituir, né? Ter o desejo de restituir assim que possível. Se eu danifiquei o bem de alguém, então devo querer restituir assim que possível, se ainda não o fiz. Não é? Se eu prejudiquei a reputação de alguém injustamente, então devo querer restituir essa boa reputação da pessoa o quanto antes, né? Bem, quando se trata de bens materiais, né, como é o caso aqui no sétimo mandamento, não roubarás, é preciso também na confissão, só para já adiantar um pouco, dizer o mais exatamente possível o valor, né, do que foi roubado. Padre, roubei. Isso daí pode ser um pecado venial ou um pecado mortal, né? Então é preciso dizer mais ou menos o valor ou o objeto que foi roubado, né? Então o valor do que foi furtado, roubado, a quantidade dos danos causados pela injustiça. Então, de modo que o padre possa julgar se o pecado é mortal ou não, dizer também se já restituiu, né? Lembrando que tem obrigação de fazer o quanto antes, não pode fazer no momento e empregar os meios para poder restituir, né? Bem, então vamos lá, os pecados contra o sétimo mandamento. Então, primeiro, roubo, né? E quanto, né? Então, dependendo do valor, pode ser grave ou leve. Considera-se matéria grave no furto, no roubo, a partir daquilo que é considerado um valor para a pessoa poder viver em um dia. Então, teoricamente, a gente pega um salário mínimo, divide por 30, certo? O salário mínimo, digamos, seja 900, né, reais, divide por 30, então vai dar 30 reais. Então, a partir de 30 reais, considera pecado mortal, certo? Então, roubou 5 reais, por exemplo, a princípio um pecado leve. Roubou 100 reais, pecado grave. Roubei 5 reais de quem só tinha 5 reais. O mendigo só tinha 5 reais.
Pecado grave. Roubei 10 mil reais do Bill Gates. Pecado leve? Não, pecado grave. Porque se todo mundo começar a roubar 10 mil reais dos milionários, evidentemente vai ter uma desordem grave na sociedade. Bem, bom, aqui a gente falou de dinheiro, mas isso aplica a objetos, né? Roubei uma balinha. Pecado leve, certo? Tem que restituir a balinha? Por exemplo, tem. Bom, a gente restitui o objeto propriamente dito. Se não é possível restituir o objeto propriamente dito, restitui o valor, né? Bem, pequenos furtos, né? Por exemplo, tomar coisas do lugar de trabalho às quais não se tem direito, ou tomar dinheiro de um membro da família sem sua permissão. Inclusive é um pouco curioso, né? Porque o valor para ser grave, quando um filho pega dos pais, por exemplo, é até um pouco maior. Porque, bom, se supõe que os pais queiram ajudar os filhos, etc. Então, só esse detalhe. Depois, assim, eu roubei 5 reais hoje, roubei 5 reais amanhã, mais 5 amanhã, mais 10 amanhã. É evidente que essa matéria vai acumulando, né? E vai se tornar um pecado grave quando a soma chegar num valor considerado grave, né? Bem, em seguida, trapacear. Bom, trapacear de algum modo, né, com prejuízo para o próximo, né, num contrato, num acordo, numa transação. Plágio, que vai um pouco aqui no sentido também do pecado seguinte, né, quebra de regulamentação de direito autoral, né? Por exemplo, fotocopiar algo sem autorização ou sem ter causa suficientemente séria para tanto, ou com fins comerciais, né? Aqui nós temos um pouco duas escolas, né, com relação a direito autoral. Tem uns que dizem que pode copiar tudo, que não tem problema de nada, né? E tem outros que dizem que não se pode copiar nada. Eu acho que é preciso encontrar um certo meio termo. A princípio, se deve comprar o original. Então, podendo comprar o original de algo, você compra o original, né? Se não puder comprar o original, paciência. Não vai comprar nada, a princípio. Bom, agora, pode ser que o preço do original seja abusivo, né? E que eu tenha uma séria necessidade disso. Que o preço seja abusivo e por isso eu não consiga comprar o original, né? Então, nesse caso, eu poderia fazer uma cópia pessoal para mim e não comercializar, né? Bem, uma questão, por exemplo, que muitos fazem, né, com relação a rateio de material de concurso. Aí é preciso distinguir um pouco. Você comprar na internet de alguém que já copiou o original e está vendendo mais barato, isso aí não pode, né, a princípio. Agora pegar 3, 4, 5 pessoas, juntar, comprar o original e dividir os custos e ficar só para esse grupo, a princípio não teria problema, né? Então, assim, é preciso considerar que isso existe, né? E é uma decorrência do direito de propriedade privada. Se todo mundo sair copiando de todas as coisas, né, sem nenhuma compensação, ninguém vai produzir mais nada em breve. Copiar um livro para uso próprio também não tem problema, mas para comercializar já é um problema. Cara, estou falando um livro que ainda é comercializado. Vou pegar um livro lá de 1930 que não é mais editado, vou copiar e vender as cópias, também não teria problema. Bem, manter consigo objetos emprestados ou perdidos
sem fazer uma tentativa razoável de restituir a propriedade alheia. Então, estou com uma coisa que eu peguei emprestado e não estou devolvendo. Preciso devolver, é minha obrigação. Se eu achei uma coisa, também, aquele ditadozinho, né? Achado não é roubado, não vale. Se achou, você tem que procurar o dono, a princípio, né? E maior esforço para procurar o dono, quanto maior o valor, a importância da coisa. Se eu achei 50 centavos na rodoviária, no chão, acho que não vale muito a pena, né? Então, pode até considerar como coisa abandonada, pode dar para o mendigo, etc. Agora, se eu acho uma importância já um pouco maior, então eu devo procurar o legítimo dono, se for o caso, entregando para a polícia, etc. Se eu achei e eu sou pobre, e procurei o dono e não achei, né, e eu sou um pobre, eu posso ficar com aquele valor, né? O princípio é que eu não posso me enriquecer com o prejuízo do próximo, né? Nessas situações aqui. Então, se eu tenho um objeto emprestado, já acabou meu uso daquilo, já fiz, etc., já acabou um prazo previsto, então eu tenho que procurar devolver, né? E aí, né, já aproveitando, quando se trata da restituição, a gente restitui ao legítimo dono, né? Res clamat dono. A coisa clama pelo Senhor, pelo dono dela. Então é preciso restituir ao dono. Se existe uma real impossibilidade de restituir ao dono, que já perdi todo o contato, né, é impossível, o que eu tenho que fazer? Dar à igreja aquele valor ou aos pobres, certo? Bem, possuir bens, manter consigo objetos emprestados ou perdidos vai ser um pecado grave ou leve, dependendo do valor do objeto, do valor do bem, não é? A quebra de regulamentação de direito autoral também vai depender do prejuízo para o autor daquilo, né? Ou para o dono daquela ideia, etc. Bem, a posse de bens ilícitos, né? Receptação de mercadoria roubada, alguma coisa proibida, né? Pela lei legítima, também grave ou leve, dependendo do valor dessa coisa, né? Da importância da própria lei. Aconselhar ou pedir a alguém que prejudique outra pessoa, né? Ou que danifique seus bens. Então, é uma cooperação formal no pecado de uma outra pessoa. Você tem que arcar com os prejuízos do mesmo modo. Então, comete-se o mesmo pecado. Se eu aconselho ou peço a alguém para danificar o bem de alguém ou cometer alguma injustiça, eu estou cometendo o mesmo pecado de justiça, grave ou leve, do mesmo modo, dependendo, mais uma vez, do bem e do valor da coisa, né? Padre, eu roubei um coraçãozinho de pelúcia de alguém que valia R$3, mas era um valor sentimental muito grande. Pequei gravemente? Digamos, contra a justiça propriamente não. Talvez tenha pecado contra a caridade, mas não contra a justiça, que o valor da coisa propriamente é baixo. Bem, danificar por descuido ou malícia a propriedade alheia. Então não é só uma coisa, eu realmente queria. Não, mas eu não empreguei o cuidado que eu deveria com aquilo. A pessoa me emprestou o computador, eu botei assim em cima do dedo, fiquei girando o computador e caiu. Não queria. Mas...
Então, foi um descuido, uma negligência. Então, é evidente que você é responsável por isso, né? E é uma injustiça. Bom, então, mais uma vez, depende do valor da coisa e também do grau de descuido. Né? Se é uma coisa de um valor importante, eu tive um descuido, é uma negligência realmente muito séria, então é um pecado grave, eu tenho que restituir. Se minha negligência foi pequena ou mínima, claro que a culpa diminui. Ocultar fraude, roubo ou dano quando se tem o dever de dar a informação. Então, alguma situação eu posso ser obrigado a falar. Né? E aí também vai ser grave ou leve, dependendo da importância da coisa. Né? Em seguida, sonegação de impostos ao não pagar os impostos justos. Nós temos aqui 2 erros, certo? Com relação aos impostos. Um por defeito, imposto é imoral, então não tenho que pagar nada, é absurdo, etc. E o outro por excesso, eu tenho que pagar, quer dizer, todo o imposto de fato é obrigatório. Bom, vamos ver um pouquinho mais aqui. Bom, o imposto, ele pode ser... Bom, primeiro, o imposto em si é legítimo, é uma coisa legítima. Né? Hoje está um pouco na moda, né? O liberalismo econômico, o Estado mínimo, etc. Então, o Estado não deveria cobrar nenhum imposto. Na prática, isso daí não existe e é uma coisa legítima. Né? Só que esse imposto, evidentemente, tem que estar também num patamar aceitável. Né? Não pode engolir, né, o leão, uma boa parte da renda das pessoas, das famílias. Né? Então, o imposto em si é uma coisa legítima e que visa o bem comum. Né? Agora, o imposto ele pode ser, por outro lado, injusto, primeiro pelo próprio objeto. Se tivesse um imposto destinado a financiar o aborto, por exemplo, seria um imposto injusto. Que eu poderia, moralmente, né, talvez deveria não pagar. Certo? Ou pode ser também injusto pela alíquota, né, pelo percentual absurdo. No Brasil, não sei, a última vez que eu sabia estava 27,5% por dia, né? Fora todos os outros. Né? Quer dizer, que já é uma coisa bem fora do normal. Né? Então, um imposto cuja alíquota é alta, né, é um imposto injusto, sobretudo se não tem retorno, né? Como a gente, infelizmente, vê no nosso país. Poderia sonegar imposto, se o imposto é injusto? Até poderia. O problema é fazer isso primeiro sem mentir, sem cair em algum outro pecado. Depois, se descobrirem, você vai ter que pagar ainda mais, né? Além do imposto, vai ter que pagar a multa. E depois também um certo perigo de escândalo, né? Se diz católico, nem paga os impostos. Aí daí até explicar toda a doutrina moral sobre o imposto pode levar um certo tempo. Né? Então, paciência, eu recomendo que se paguem os impostos, né, a princípio. Bom, se surgisse, né, aqui no Brasil ainda não é o caso, né, se surgisse um imposto desse que a gente falou, que o objeto em si é imoral, um imposto para financiar diretamente
no aborto, sei lá, cirurgia de mudança de sexo, né? Que não muda nada, na verdade. Então, aí teria que ver o que se fazer. Bem, em seguida, fraude comercial. Fraude comercial, por exemplo, alterar o preço de alguma coisa. Chega uma pessoa, sei lá, um posto de gasolina, altera a bomba, né, de gasolina, para colocar mais litro do que realmente está sendo colocado no carro, alterar a balança. Pode ser grave ou leve, dependendo do prejuízo causado, né, para outra pessoa, para outra parte. Em uma fraude eu ganho 1 centavo por cliente. Princípio leve, né? Mas com o acúmulo, a coisa vai se tornando mais grave. Bom, desonestidade na política. Vai contra os 7 mandamentos, nos negócios, etc. Não pagar dívidas justas no tempo correto e não fazer os esforços e sacrifícios necessários nesse sentido. Né? Fazer o esforço, por exemplo, juntando gradualmente a quantia que eu devo. Passar um cheque sem fundo é um pecado contra a justiça. Eu sei que não tenho dinheiro, então... Bom, além de ser um engano, né? Então, estou fazendo uma dívida que eu já sei que não vou pagar. Não. Pedir um empréstimo que eu sei que eu não consigo pagar. Então, se eu contrair dívida sabendo que não poderia pagar, já tem aí um problema. Pecado. Dependendo da quantia, grave ou leve. Mas, bom, em geral, é difícil ter algo leve nesse sentido, né? Depois, se eu contrair a dívida que eu achava que podia pagar, aconteceu alguma coisa que eu não posso, mas também não faço esforço nenhum para pagar, também tem um pecado. Eu tenho dívida ali, aí, bom, comprei mais um carro, mais um relógio, assim, não sei o quê, não tem cabimento isso aí. Tem que parar de gastar com coisas supérfluas para pagar a dívida. Não fazer a reparação, a compensação a alguém que esteja sofrendo por danos injustos. Por exemplo, eu inventei uma mentira sobre um colega de trabalho. Sei lá, trabalho no caixa do supermercado. Aí meu amigo está desempregado. Você podia ser uma boa se ele trabalhasse como caixa do supermercado também. Eu olho para o meu colega do lado, aí eu vou no chefe e digo, olha, ele roubou no caixa, ele fez umas tramóias lá, etc. Então eu inventei uma mentira para o outro ser prejudicado. Né? Ele perde o emprego, fica desempregado. Eu tenho que arcar com as consequências disso aí. Eu tenho que dar o dinheiro para essa pessoa que eu prejudiquei por meio da minha mentira ou de alguma ação injusta minha. Não é? Então, se ele precisa pagar, nesse exemplo que a gente deu, pagar o salário até que a pessoa consiga um outro emprego. Estou falando de coisas injustas, hein? Quer dizer, eu prejudiquei injustamente um colega, né? Aquele nosso exemplo. Bem, aumentar os preços de algo tirando proveito da ignorância ou necessidade alheia. Greve aí de gasolina, R$10 a gasolina. Não tem cabimento. Você não pagou esse valor, né? Que se aumente um pouco, né? Questão de oferta e procura, né? Então, é uma coisa. Agora, jogar um preço absurdo por causa da necessidade é uma injustiça. É abusar da necessidade alheia, né?
E nisso, inclusive, a moral católica com relação à economia é distinta do liberalismo, né? O liberalismo visa o lucro, em primeiro lugar, independentemente da moral. Então, jogar o preço lá em cima, se isso efetivamente vai trazer mais lucro, seria lícito no liberalismo econômico. Numa economia correta, não, é preciso levar em conta também a moral. Ou chega uma pessoa, né, que está lá a folha assim, em branco, ela está precisando muito de uma folha, ela não consegue em outro lugar, R$1.000 a folha, ela vai comprar folha, né? Então, aumentarem justamente o preço, tirando proveito da ignorância da pessoa, né? A pessoa não conhece muito bem, sei lá, sobre relógio, ou tem um relógio lá meia boca, você joga o preço lá em cima, porque a pessoa é ignorante. Bem, em seguida nós temos a usura. Bem, uma questão um pouco clássica, né? Também na questão econômica e na moral católica, os juros eram proibidos, né? Antes. Na Idade Média, a gente vê os moralistas contra cobrar juros, né? Mas porque o sistema econômico era distinto. Era completamente distinto. O dinheiro por si mesmo não rendia, né? Deixar o dinheiro parado lá não se multiplicava. Bem, pouco a pouco, né, na economia moderna, na economia atual, não, já tem um valor em si mesmo e que se valoriza com o tempo. Então é por isso que cobrar juros atualmente é lícito, desde que sejam juros, digamos, reais, né, dentro da realidade, que não sejam abusivos. Então, quando a gente fala em usura aqui, é emprestar dinheiro a altos juros a alguém, principalmente em alguém com dificuldade financeira, né, por exemplo. Geral que fazem agiotas, né? A pessoa está com dificuldade, não consegue crédito, né, para emprestar dinheiro em outros lugares. Então ele vai num particular, que vai emprestar ali de uma maneira informal, a um juros altíssimo, absurdo, que a pessoa está numa necessidade séria. E depois começam os problemas, né? De ameaça, de perseguição, até para ameaçar para a vida da pessoa, né? Então não recomendo, não. Então fazer isso é um pecado grave, né? Especulação, na qual alguém planeja manipular artificialmente o preço dos bens para levar vantagem com prejuízo dos demais, né? Bom, isso aqui pode ser cartel, né? O multimilionário pode manipular mesmo a bolsa de valores, as ações, né? Então com informações falsas, né, que fazem uma ação cair, ele vai lá e compra, etc. São coisas que existem, né? Teoricamente existe um certo controle, mas que não pega tudo, evidentemente. Bem, corrupção, na qual alguém influencia o julgamento daqueles que devem decidir em questões legais, influenciando de maneira ilegítima, né? Vai ser grave ou leve, dependendo da questão. Aceitar suborno ou oferecer suborno, né? Grave ou leve, dependendo do objeto da coisa, né? Da importância da coisa, da gravidade da coisa. Apropriação e uso de bens comuns de uma empresa para propósitos privados, né? Então, eu vou imprimir as obras completas de São Tomás lá no trabalho. Aí tem um problema. Bom, imprimir uma folha ou outra, tudo bem, acho que até já considero um pouco incluído, né, no negócio. Você vai imprimir um livro,
já é complicado, né? Ou então vou pegando aqui, tem uma caneta, eu pego, aí tem um copo, eu pego, tem não sei o que, eu vou pegando, né? Bem. Trabalho mal feito também vai contra a justiça, né? A gente diz trabalho mal feito aqui é sobretudo aquele trabalho aquém do que é o exigido, né? No contrato. De forma que eu começo a causar prejuízo para o meu empregador. Se eu já fiz meu trabalho, depois ainda tenho 4 horas de trabalho e fico lá ocioso, paciência, né? Pode tentar fazer mais coisas para o bem comum, etc. Mas não existiria propriamente pecado em não fazer algo além daquilo que é exigido, né? Então, esse trabalho mal feito é aquele que é aquém do que é exigido. E com prejuízo para a empresa, para o governo, né, para o órgão público, etc. E, dependendo do prejuízo, pode ser um pecado grave ou leve. Né? Bem, pagar salários injustos ou desprover o empregado de benefícios devidos. É grave ou leve, dependendo da desproporção, né, desse salário, né, da importância desses benefícios, né? Isso aqui também é importante, né, na questão econômica. Existe um salário justo, de fato. Inclusive, é um dos pecados que clamam ao céu por vingança, né? Não pagaram o salário justo. Na economia liberal, não existe isso. O justo é o que dá mais lucro. Bem, falsificação de cheques e faturas, né? Emitir cheque sabendo que não há fundo suficiente para cobri-lo, já falamos. Bom, falsificação de cheques e faturas é também um tipo de fraude, né? Despesas e gastos excessivos, né, quando não tenho condição para isso, quer dizer que redundem prejuízo para mim, para minha família, né, para a subsistência da família, grave ou leve, né, dependendo de qual é esse excesso. Não manter promessas ou acordos contratuais, se os compromissos são moralmente justos, né? Se fez um contrato imoral, por exemplo, não há obrigação de cumprir. Jogos de azar, né? Que envolvem dinheiro. Em si mesmos, não são proibidos, tá? Agora eu não recomendo, não. Vicia muito rápido. Dificilmente você vai ganhar alguma coisa. Se ganhar, vai perder depois. E quanto mais você vai perdendo, mais você acha que vai ganhar depois. Ou perdi, ou não. Você acha necessidade de ter que jogar de novo para recuperar. Ou perdi, então tem que jogar de novo para ganhar, para recuperar o que eu perdi. Aí vai perdendo, vai perdendo. No final você não tem mais nem casa. Bom, além disso, né? Quando é algo proibido, né, pela lei, que pode ser legítimo proibir também, pode envolver outras coisas, né? Outros problemas maiores. Então, às vezes está até unido ao tráfico de drogas, etc. Ah, pode jogar na Mega Sena? Pode. Agora você está reclamando de impostos e está pagando imposto jogando na Mega Sena, né? É uma forma de imposto indireto, se chama. Que é óbvio que o governo ganha muito mais do que as pessoas, né? Com a Mega Sena. Então você vai, parece pouco, né? Sei lá quanto é que está a Mega Sena hoje. 2, 3 reais, 5, não sei.
Aí você vai e faz 10 jogos, aí depois no mês seguinte mais 10, 5, etc. E gastando dinheiro. Pode ser que um dia ganhe, né? Mas acho improvável. Ninguém sabe também se esse negócio é bem feito, né? Então não recomendo o jogo, não, né? Além disso, às vezes também a circunstância é bem complicada, né? As circunstâncias que envolvem jogos de aposta. Com relação à castidade, com relação à bebida, etc. São coisas que muitas vezes vão unidas, né? E o último aqui, na verdade, a gente já falou, gasto excessivo ou desnecessário de bens, recursos, dinheiro ou fundos, às vezes por caridade, né? Um pai de família, por exemplo, por caridade não pode dar os bens ao ponto, né? Fazer caridade ao ponto de prejudicar a subsistência da própria família, né? Seria desordenado isso aí. Então é preciso examinar, né, se a gente reparou toda a injustiça que a gente fez com relação a isso. Os pecados não serão perdoados enquanto a gente recusar a reparar, né, ou deliberadamente negligenciar, né, fazer essa reparação. Se eu não puder restituir a coisa em si, devolvo o valor. Se não posso dar o valor inteiro, dou já ao menos alguma parte, depois o resto. Se não posso devolver nada, terá firme e sincera resolução de fazer o quanto antes. Procurar os meios para restituir, para fazer essa reparação. Então, a obrigação de restituir é obrigatória até que seja totalmente cumprida. Deve ser feita ao dono, né? Mais uma vez, se o dono não for encontrado, aos pobres ou à igreja, alguma obra de caridade, né? Sim, depois a gente não precisa chegar lá, eu roubei, tá bom? Estou devolvendo. Não precisa fazer isso, né? Pode fazer de modo anônimo, né? Não precisa se denunciar ao restituir. Pode dar como forma de presente também, etc. Bem, 8º mandamento. Não levantar falso testemunho. Então, são pecados que envolvem a língua, né, em particular. Bom, o primeiro deles é a mentira. A mentira é dizer algo contrário ao que eu penso ser a verdade. Certo? O erro não é uma mentira. Se eu sou daltônico, como de fato sou, eu olho minha batina, eu estou vendo azul, eu digo essa batina é azul, não estou mentindo, eu estou errando, certo? Então a mentira é diferente do erro. Se eu sei que é preto e digo que é azul, então é uma mentira. Então a mentira é manifestar algo contrário ao que eu conheço como a verdade. Isso é interessante, porque às vezes a pessoa fala uma coisa rápida e ela se enganou, ela ficou dizendo mentira. Não foi uma mentira. Não, foi um engano, um erro. A gente pode dividir a mentira sempre é pecado, né?
A gente pode dividir a mentira em dois grandes grupos. A mentira que não traz prejuízo ao próximo e aquela que traz prejuízo ao próximo. A mentira que não traz prejuízo ao próximo é a chamada mentira jocosa, né? História de pescador. É mentira, né? Claro que se eu fizer uma brincadeira tão absurda, né? Sei lá, eu vi o elefante voando ali, ó. Né? Bom, a brincadeira é tão absurda que qualquer um com bom senso sabe que não é verdade, não chega a ser uma mentira, porque não engana a outra pessoa, certo? Então, a mentira jocosa por brincadeira não prejudica ninguém, a princípio. É um pecado venial. O padre pode mentir para organizar uma festa surpresa? Não pode, não. Se vira. Ou então acaba com festa surpresa. Então, a mentira jocosa, né? Em seguida, ainda nessa mentira que não prejudica ninguém, é a mentira oficiosa, para me proteger, sem prejudicar ninguém. Então, essas duas são, a princípio, os pecados veniais, né? Mentira jocosa e oficiosa. E a mentira que prejudica o próximo. Pode ser pecado mortal ou venial. Depende do prejuízo causado ao próximo. Se eu falei aquela mentira que o fez perder o emprego, é um pecado grave. Se contém uma mentira, né, que fez alguém ser gravemente prejudicado na sua reputação, até a calúnia, a gente vai ver depois, também é um pecado grave. Né? Inclusive, quando for confessar, né, se tiver alguma coisa de mentira, já é bom dizer, mentira venial, mentira jocosa, mentira oficiosa. Porque, a princípio, bom, às vezes o padre já conhece um pouco o penitente, já assume que é uma coisa mais leve, né? Senão ele tem que perguntar se mentira prejudicou alguém. Padre, roubei. Roubou o quê? Quanto? Então já diz, roubei, né, tal coisa, etc. O padre já tem essa ideia de se é grave ou leve. Bem, com relação à mentira, né, tem um outro aspecto aqui, um pouco complexo, que é preciso ter bastante cuidado, né, bastante cautela, que é delicado. A questão da restrição mental em sentido largo. É dar uma resposta ambígua, é usar de anfibologia, né? Então, algo que tem dois ou mais significados. Então, às vezes, né, em caso muito raro, outra pessoa realmente não tem direito de saber, mas ao mesmo tempo, com essa resposta ambígua, a pessoa sabe que o significado pode ser outro, ela consegue reconhecer isso. Então, nessas condições específicas, né, a pessoa pode reconhecer que o significado é outro. Ela não tem o direito de saber. Né? Nesse caso, a gente pode utilizar a restrição mental, certo? Por exemplo, liga lá a atendente da empresa telefônica. Aí, digamos que a esposa atende. Eu gostaria de falar com o fulaninho. O fulaninho está do lado dela. Ela diz, o fulaninho não está. Ela fala no telefone. Isso é mentira? Bom, se a pessoa quiser, né, falando realmente com uma mentira, sim. Mas
pode não ser uma mentira, porque a outra pessoa que está lá, né, falando sabe muito bem que isso é uma resposta padrão para dizer que não quer falar, né? Aquele tempo não perturba, e agora ele não quer saber disso, e pronto. Né? Então, não haveria aí propriamente uma mentira, que a outra pessoa sabe que é uma resposta padrão, que esse não está, quer dizer, não está para falar com você, ou não está querendo falar com você. Então, a pessoa pode perfeitamente interpretar assim. Mesmo nosso Senhor Jesus Cristo usou de restrição mental, e é o exemplo dado pelos moralistas, né? Quando os discípulos perguntam, né, quando será o juízo final, nosso Senhor Jesus Cristo responde que isso não foi dado a conhecer nem ao Filho do Homem, nem a Ele mesmo. Espera aí, o Senhor sabia todas as coisas. Seria uma mentira? Claro que não, seria blasfemo dizer que nosso Senhor mentia. Então é óbvio que os discípulos, que os apóstolos entenderam. Eles mesmos sabiam que nosso Senhor sabia de tudo. Né? Vós conheceis todas as coisas. Então eles entenderam claramente, quando nosso Senhor disse isso, que não foi dado a conhecer nem ao Filho do Homem, quer dizer, não foi dado a conhecer com conhecimento para ser transmitido aos outros, aos homens. Né? Um outro exemplo, né? Santo Atanásio, né? Ali no século IV, quando teve a crise ariana, né? Então, partindo de Ários, o heresiarca, então a heresia ariana negava a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Grande parte, né, do mundo cristão se tornou ariano. Santo Atanásio é um dos poucos que permaneceu na fé católica. Ele foi, então, extremamente perseguido. Naquela época, tempos felizes, não havia Facebook, não havia, né, perfil com foto da pessoa. Você não sabia que era Santo Atanásio direito. Bom, sabia que era o Atanásio, né? Não era santo. Bem, então, estavam perseguindo Atanásio, Santo Atanásio, e um belo momento eles cruzaram o Santo Atanásio. Perguntaram, você viu por aí Atanásio? Só vi, acabou de passar por aí. E pronto. Não tem problema de mentir. Primeiro que não estava... Primeiro que estava falando a verdade, né? Acabou de passar por ali. Né? Depois que os que estão perseguindo não têm direito de saber onde é que ele estava. Então, é uma coisa bem específica, né? Não é por aí, sair por aí, falo uma coisa, mas com a minha mente eu transladei, dei um outro sentido, que a pessoa não faz a menor ideia. Isso daí não existe. Isso aí chama-se mentira, certo? Então, para que seja lícita, né, essa restrição mental, que são palavras ambíguas, que podem ser interpretadas, né, em mais de um sentido. Então, para que seja lícito, primeiro, o verdadeiro sentido pode descobrir-se pelo próximo. Então, ele pode desconfiar qual é o verdadeiro sentido daquelas palavras. Quer dizer que ele não é pura e simplesmente enganado. Se alguém veio perguntar alguma coisa, né, para você não tem direito a saber de nada, de sua vida passada, você fez isso, você cometeu tal pecado, você diz não te interessa. É evidente. Não tem mentira nenhuma, você não tem o menor direito de saber. E se ela tem o mínimo de vocês quando você diz não, quer dizer, a pessoa deveria entender, não te interessa. Então, o verdadeiro sentido pode descobrir-se pelo próximo, né? E quando é necessário, muito útil, né, ocultar a verdade. O padre com o segredo de confissão. Pode vir mesmo a polícia, né, o judiciário. Tal pessoa falou isso em confissão? Não. Ainda que a pessoa tenha falado. Quer dizer,
Não. Se o senhor conhece isso, ouviu isso? Não. Quer dizer, não ouvi com uma ciência para poder comunicar aos homens. Não. E nós estamos vivendo tempos aí, né, em que essas coisas podem começar a acontecer, né? Na Austrália, por exemplo, estão querendo fazer uma lei que acabe com o segredo de confissão. É uma lei que, evidentemente, não existe, né? O segredo de confissão é direito divino, né? Então, uma coisa pode começar a acontecer. São João Nepomuceno, não sei se já repararam, o confessionário que fica ali do lado da epístola, né? Então, olhando para o altar direito. A imagem que está mais perto do confessionário é São João Nepomuceno, que é o mártir do segredo de confissão. Ele era o confessor da rainha. Fizeram algumas acusações, a princípio falsas, né, contra a rainha, lá na região da Boêmia, em Praga, né? Inclusive, tem a ponte lá de onde ele foi jogado, né, amarrado a pedras. Então, foi feita essa falsa acusação. O rei queria que São João Nepomuceno dissesse o que ele tinha ouvido em confissão da rainha. Evidentemente, ele se recusou e foi martirizado por causa disso. Quem estava na aula de Santa Catarina Labouré, que vale a pena, como todas, viu que ela recebeu uma graça especial para esquecer, né, muitas das circunstâncias das aparições de Nossa Senhora para ela. Então ela não lembrava nada, e até a morte dela não sabia quem tinha tido essa aparição, só o confessor dela sabia, né? Só foram saber que era Santa Catarina Labouré depois da morte dela. Então ela teve uma graça para esquecer as circunstâncias, os detalhes, etc. Né? Deus, que Nosso Senhor queria que realmente ela ficasse desconhecida, né, com relação a isso. O padre, muitas vezes é mais ou menos a mesma coisa, né? Às vezes é problema de idade também, né, que vai esquecendo, mas o padre não fica remoendo e querendo lembrar de todas as coisas, não é isso não. Às vezes faz questão até de esquecer, justamente, até para não se trair, né, com relação ao segredo de confissão. É o segredo mais estrito que existe, não pode ser quebrado em nenhuma hipótese. Nenhuma hipótese. Até o martírio, se necessário for. Então, essa é a questão da questão mental, né? Essas palavras ambíguas podem ser usadas em circunstâncias bem precisas, certo? Bom. Então, às vezes é necessário mesmo obrigatório ocultar a verdade, né, por palavras ambíguas, etc., porque silenciar equivaleria a revelar. Você já fez isso? Não. Você já fez isso? Não. Você já fez isso? Não. Você já fez isso? Eu não quero falar que fiz, aí eu fico em silêncio. Quer dizer que fez, né? Bom. Em seguida, dizer palavrões, grosserias. De fato, é um pecado. É preciso entender bem. Tem até um sermão que eu fiz há um tempo sobre palavrões e grosserias, né? Que deixa os princípios mais claros, né? Porque tem muita gente por aí dizendo que os santos falaram palavrões. Haja paciência. Tem gente que chega a dizer que Nosso Senhor falou palavrões. Vai lá. Não, Nosso Senhor chamou os fariseus de raça de víboras, sepulcros caiados, hipócritas. Desculpa, isso aí não se chama palavrão. São Paulo diz claramente, né, que certas coisas entre nós nem sejam nomeadas, né? E quem entende um pouco de psicologia correta e de vida espiritual sabe que uma pessoa que fala palavrões constantemente, ou que ouve palavrões voluntariamente, podendo não ouvi-los, é impossível que a vida dela não se torne uma vida de impureza. Lá no Catecismo Católico Popular, não estou com a citação aqui
Quer dizer, não estou com o nome do santo, né? Mas lá tem, com relação ao 7º mandamento, com relação aos palavrões e grosserias, ele dá uma citação de um santo dizendo justamente isso, e de outros também. E isso é evidente. Nosso Senhor diz, a nossa boca fala daquilo que nosso coração está cheio. Então, se eu falo um palavrão o tempo inteiro, é porque meu coração está cheio disso. Quer dizer, minha alma, né, está cheia dessas baixarias. Se ainda não está cheio, vai se encher. Não tem jeito. Depois parar e pensar um pouco, né? A mesma língua que fala palavrões, coisas baixas, grosserias, é aquela que recebe nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, palavrões e grosserias pode ser grave ou leve dependendo do teor que se diz, dependendo também do escândalo para os que ouvem, né? Se tem alguém ouvindo. Os palavrões hoje, né, são muito utilizados aí por alguns na nova direita como uma certa estratégia. Não é o problema principal da nova direita, né? O problema é muito mais profundo, é um problema filosófico e religioso. Mas os palavrões também são um problema. Sério. Primeiro porque justamente enche as pessoas de bobagem e as pessoas vão terminar agindo nesse sentido. Né? Então, mas é anticomunista. Tá bom, então você vai se tornar anticomunista, mas vai pecar contra a castidade. Consequentemente, o demônio continua com o reino dele, que é o que interessa. Então não tem cabimento nenhum, é o jogo do demônio. Em seguida, bom, da popularidade, né? Nossa, olha lá, é politicamente correto, politicamente incorreto. Bom, claro que politicamente correto também é um absurdo, né? Mas a popularidade, que legal, né? E é descolado, e etc. E que fala palavrão? Isso aí se chama criancice, né? Infantilidade. Depois, utilizar palavrões com frequência, ou falar baixarias com frequência, é uma estratégia. Porque isso provoca as paixões. Se provoca as paixões nos outros, a nossa alma é una. Se ela se aplica muito a uma coisa, ela não consegue se aplicar a outra. Por isso que, em geral, quem estuda ouvindo música não vai ter muito sucesso. É compreensível que a pessoa estude ouvindo música, porque estudar para ela é árduo, então ela precisa de uma coisa que a console, né? Então ela estuda ouvindo música. Mas ou ela vai prestar atenção mais na música e vai conseguir estudar pouco, ou então, de fato, ela vai conseguir se concentrar e não vai prestar atenção na música. Bom, isso é só um exemplo. Para dizer o seguinte, é uma estratégia usar o palavrões porque a nossa alma é una. Se ela se aplica muito a uma coisa, não consegue se aplicar em outra. Por isso que depois do almoço, sobretudo se é um almoço mais generoso, né? Feijoada, né? Churrasco, festival de massa. Se logo depois de uma refeição assim um pouco mais copiosa, mais abundante, a gente vai tentar estudar, fazer alguma coisa muito elevada, a gente vai ter dificuldade, porque nossa alma está aplicada na digestão. Certo? Então, os palavrões, então, vão agitar as paixões, a sensibilidade na nossa alma. Consequentemente, nossa inteligência não vai conseguir ver tão claro o que está sendo dito. E nós vamos ser levados pelo entusiasmo, pelas paixões, mais do que por uma análise realmente profunda e racional da coisa. Uma estratégia muito usada. É uma estratégia absurda, é evidente, que vai contra a própria natureza humana. Bom, nesse sermão tem mais detalhes, né? Então, não cabe, né, dizer palavrões ou grosserias. Pode ser grave ou leve, dependendo do teor da coisa ou do escândalo para os outros. Bem, vangloriar-se, né, a princípio é pecado venial. Então, vangloriar-se quer dizer uma glória vã, uma glória que não tem fundamento. Então, uma espécie de mentira. O princípio é um pecado venial.
Se eu ficar me vangloriando dos pecados passados, é o que se chama jactância, né? E aí o pecado interno de Gaudium Pravum, né? Alegria má. Lisonja, ficar elogiando o outro desnecessariamente ou por interesse, né? Ou mais do que o devido. Então, também uma espécie de mentira, né? Não é um elogio sincero, com fundamento, mas por mero interesse, ou passando o que é a realidade. A hipocrisia, comportar-se de um modo quando na verdade somos outro. Os fariseus. Atenção, hein? Não confundir hipocrisia com fraqueza. Uma coisa é eu querer fazer corretamente, empregar os meios para isso, sinceramente, e ter quedas, né? Ter dificuldade, não conseguir. Não é por má vontade minha. Né? Isso é uma fraqueza. O contrário é uma pessoa querer aparentar o bem, convicta de fazer o mal por trás. Como os fariseus faziam. Né? Então, uma coisa é uma pessoa que tem um propósito, tem a intenção de fazer o bem, mas que por fraqueza acaba fazendo o mal. Né? E outra coisa é uma pessoa que aparentar o bem, convicta de fazer o mal. São coisas completamente distintas. Né? Isso às vezes é um pouco comum, né? Com os católicos mais sérios, que as pessoas em torno começam a achar que você está tentando levar mais sério, você tem que ser perfeito da noite para o dia. Uma coisa que não tem cabimento. Aí você tem uma fraqueza, uma queda, comete um erro, perde a paciência em alguma ocasião, a pessoa, você é hipócrita, você vai na igreja e faz essas coisas. Não, estou indo na igreja justamente para tentar melhorar, corrigir. Não vai na igreja que é mais perfeito. Exagero, né? Eu não minto, eu só aumento. Isso aí se chama mentira. Bom, em geral, nesses negócios de não minto, mas aumento, é pecado leve, né? Aí a gente volta lá na questão de prejudicar o próximo ou não. Ironia, a ironia em si não é sempre pecado, né? Não é sempre pecado. Mesmo Deus é irônico, né? Depois do pecado original, Deus fala para Adão e Eva, agora conheceis agora tens a ciência do bem e do mal. Irônico, né? Porque não tinham nada. Pode ser um estilo retórico válido em algumas situações, né? Mas pode ser grave quando envolve falta de caridade, né? Alguma mentira, etc. E aí vai ser grave ou leve, dependendo das consequências dessa ironia também para o outro, né? Eu sou irônico por saber que o outro vai irar-se, né? Vai ficar gravemente ofendido, etc. Então, se eu já faço sabendo disso, tem uma falta grave já também de contra a caridade, né? Bem, sarcasmo, né, pode ser grave ou leve. Bom, dano injusto, né, quer dizer, sem ter justa causa, ao nome alheio, pela revelação de faltas verdadeiras escondidas. Popularmente se chama de difamação, né? Embora a gente chame de detração. Então, revelar faltas verdadeiras, escondidas, né? Desconhecidas, para os outros. É um pecado contra a justiça, isso daí. Se eu não tenho motivo proporcional para revelar essa falta. Para revelar uma falta leve de alguém, preciso de um motivo leve. Para revelar uma falta grave, eu preciso de um motivo grave.
mais ou menos dentro disso também, nós temos a calúnia, né? Quer dizer, que eu difamo o próximo, prejudico a reputação dele, inventando uma mentira, né? Dizendo que ele fez uma coisa que na verdade ele não fez, ou levantando uma suspeita quando na verdade não há. Né? Contando uma história, espalhando um rumor. Então é preciso restituir a boa fama que foi injustamente prejudicada. Seja falando injustamente algo verdadeiro, seja falando algo falso, né? Uma calúnia. Bem, a maledicência ou a calúnia podem ser pecados graves ou leves. Depende da intenção da pessoa que está falando. Então, se ela quer realmente prejudicar gravemente a reputação do outro, é um pecado grave. Então, depende da intenção de quem está falando e também do próprio objeto, né, que está sendo dito. Então, lembrando, revelar uma falta grave de alguém sem necessidade grave é prejudicar gravemente a reputação da pessoa. Então, é um pecado grave. Revelar uma falta leve de alguém é prejudicar levemente a reputação e será, então, um pecado leve. Mesma coisa se aplica à calúnia, né? Se com essa mentira eu prejudiquei gravemente a reputação, é um pecado grave. Se eu prejudiquei levemente, vai ser um pecado leve. Em 3 ocasiões é possível falar mal do próximo. Primeiro, para o próprio bem do próximo de quem se fala mal. A pessoa está ali com um problema sério, né? Então eu vou falar com um terceiro para pedir ajuda, para pedir conselho, para ver como ajudar. Ou como resolver a situação. Tem que ser alguém que realmente possa ajudar, que tenha essa condição, que seja discreto. Né? Então, para o bem da própria pessoa de quem se fala mal. Em seguida, para o meu próprio bem. Tem tal coisa que essa pessoa está fazendo e eu preciso, para o meu próprio bem, tomar alguma atitude. Então, eu vou pedir um conselho, né, para alguém que possa realmente ajudar. Então, essa é a segunda hipótese. A terceira hipótese, para o bem de um terceiro ou para o bem comum. Numa escola tem alguém que está prejudicando o bem comum, corrompendo os outros. Então, eu vou lá falar para o diretor, para o responsável, né, para o bem comum. E, seguindo a doutrina de São Francisco de Sales, dos inimigos da igreja se pode falar mal à vontade, mesmo de pecados pessoais, se necessário, para que as pessoas não o sigam, né? Claro que eu preciso ter uma reta intenção ao fazer isso. Então, essa questão da maledicência é uma coisa importante, né? Parece pouca coisa, mas é importante. Bom, é um pecado que existe no homem e na mulher, mas que, em geral, afeta mais a mulher. Então, a coisa ganha mais proporções. Então, falar mal do outro é algo que se deve abolir, né? São Francisco de Sales diz que a maledicência é um triplo homicídio. Prejudica a alma de quem está falando, prejudica a alma de quem está ouvindo e prejudica a reputação de quem se está falando, né? Então, um triplo homicídio. Então, deixar de lado fofoca, né? Disse que disse, ouvi dizer. Só revelar um pecado ou defeito do próximo quando tiver motivo justo para isso. Sempre com boa intenção, que disso possa vir realmente um grande bem. Se a gente causa um prejuízo injusto à reputação do próximo, é preciso restituir essa reputação. Se eu falei algo que é verdade, que a pessoa fez, eu não posso dizer que ela não fez, porque aí seria mentira. Como é que eu vou restituir? Vou ter que, dizer as qualidades da pessoa, dizer que ao fazer aquilo ela tinha uma boa intenção, né, que foi uma fraqueza, etc. Então, arranjar desculpas, né, para restabelecer a reputação da pessoa. Se foi uma mentira, eu tenho que corrigir. Não preciso chegar a dizer, eu menti, né? Eu me enganei, depois eu vi melhor, não é bem isso. Não.
Bem, mesmo falar de defeitos, né, e pecados já conhecidos dos outros, né, como todo mundo já conhece, então não vai ter propriamente difamação, não vai ser prejudicada a reputação da pessoa, já está prejudicado. Então, mas mesmo falar mal de defeitos e pecados já conhecidos pelo próximo não ajuda em nada, né? Vai criando maior aversão, vai dando ocasião para as pessoas lembrarem de outras coisas, outros episódios, e aí a coisa não tem fim. Às vezes até chegando ao ódio, né? Nessas conversas. Bem. Bom, em seguida, criticar os outros, ou escutar com prazer os outros sendo criticados. Bom, cai mais ou menos naquilo que a gente já acabou de falar, né? Fazer fofoca. Já tratamos disso também, né? Porque é um direito da pessoa ter uma boa fama, a não ser que tenha algum motivo para ela perder essa boa fama, certo? E o motivo é isso que a gente falou aqui em cima, né? O próprio bem da pessoa, o bem de quem fala, o bem de um terceiro, o bem comum. Bem. Em seguida, desonrar injustamente outra pessoa na sua presença, o que se chama injúria, né? Então é na frente da pessoa que eu a ataco, a diminuo, a rebaixo, etc. Isso é grave ou leve, dependendo da gravidade dessa desonra, né? Julgamento precipitado ou temerário. Isso aqui é preciso ter claro também, porque as pessoas confundem muito, né? Padre, eu fiz um juízo. Seria, não tem pecado nenhum em fazer um juízo. É o segundo ato da inteligência humana, conforme a natureza humana. Se você não julgasse, teria algum problema, né? A sua inteligência. Então, julgar é um ato normal. Padre, eu julguei que uma pessoa que eu vi com uma faca dizendo para outra, passa o dinheiro, eu julguei que ela era um assaltante. Fez muito bem. É a realidade. Então, o juízo temerário não é isso. É você pensar alguma coisa de uma pessoa sem fundamento suficiente para isso. Isso é pecado. Então, o juízo temerário é acreditar firmemente, sem razão suficiente, que alguém possui um defeito moral, que cometeu algum pecado, etc. Então, isso é juízo temerário. Então, a gente não pode, nem esse objetivo, em hipótese nenhuma, se abster de todo julgamento, seja contra a natureza humana. Essa inteligência foi, primeiro, para conhecer a natureza das coisas, depois julgar e depois raciocinar. Então, julgar faz parte da natureza humana. Então, o juízo temerário, né, assim, pleno é um juízo certo, tal pessoa fez tal coisa, eu afirmo, sem ter fundamento para isso. Então, se eu vejo uma pessoa roubando algo e digo é um ladrão, não tem juízo temerário. É algo evidente, é verdade. Ou então, sumiu o dinheiro, eu penso, foi aquele ali, sem ter nenhum fundamento, juízo temerário. Agora, uma pessoa já roubou 3 vezes, eu sei que foi ela que roubou as outras 3 vezes, o dinheiro sumiu. Eu suspeito que é ela, não tem juízo temerário, porque tem um fundamento para isso, certo? Claro que só por causa disso não posso dizer foi ela, mas posso ter essa suspeita, né? Até porque se não pudesse ter suspeita, então acabou a investigação de crime, né? Então o juízo temerário se faz por pensamento, internamente, sem externar nada. Porque se eu externo sem fundamento, já passa a ser uma calúnia, uma difamação, etc. Bom, a gravidade disso vai depender da gravidade da coisa. Se eu julgo
sem fundamento nenhum, que alguém roubou R$5, vai ser um pecado leve. Se eu julgo sem fundamento nenhum que alguém roubou R$100, vai ser um pecado grave. Internamente, que a pessoa tem direito a uma boa reputação, mesmo no nosso juízo, certo? Internamente. Ela só perde isso se realmente tem um fundamento. Só perde esse direito a uma boa reputação, mesmo na nossa inteligência, se tem um fundamento para perder essa reputação. Bom, a gravidade também varia conforme o fundamento, né? Porque eu posso ter também fundamento nenhum, posso ter um pouco mais de fundamento, mas que ainda não me permite fazer um juízo definitivo. Então, quanto mais eu tenho fundamento, menos grave é o juízo, certo? Então, o juízo temerário é isso, certo? Em seguida, revelar segredos, né? Então, revelar segredos sem ter justa causa para isso também é pecado. Será grave ou leve, dependendo da gravidade do segredo. Há tipos diferentes de segredo, né? O primeiro é o que a gente chama de segredo natural. A pessoa nos fala algo que pelo próprio conteúdo, pela própria matéria, a gente sabe que não pode sair falando para todo mundo. Pela própria natureza da coisa. Esse segredo natural, a princípio, é o que obriga menos, né? Se eu revelo um segredo que prejudica seriamente alguém, pecado grave. Se prejudica levemente, pecado leve. Esse prejudicar alguém pode ser na sua reputação, nos seus bens, etc. Se eu revelo sem ter justa causa, né? Tá claro. Então, o segredo natural. Depois, o segredo prometido. É aquele que primeiro a pessoa conta e depois ela pede segredo. Esse já obriga um pouco mais do que o segredo meramente natural, né? E aqui também, revelar esse segredo vai ser grave. Revelar sem justa causa esse segredo vai ser grave ou leve, dependendo da gravidade da coisa, do prejuízo causado para a pessoa. Então, o segredo natural, o segredo prometido, depois o segredo confiado. Antes de falar, a pessoa pede segredo. Bom, vou te falar um negócio, mas você guarda o segredo. Então, um segredo confiado. Esse aqui obriga ainda mais. Então, uma maior obrigação de guardar esse segredo. Bom, tem também um segredo profissional, que é uma espécie de segredo confiado, né, e que obriga ainda mais. De um advogado, de um médico, não, psicólogo, etc. Então, algumas profissões exigem mais isso. Então, só vai poder ser revelado por motivo realmente grave. O único segredo realmente absoluto, que não pode ser quebrado em nenhuma hipótese, como a gente falou, é o segredo de confissão. Os outros, tendo causa proporcionalmente grave, quanto mais grave for o segredo, mais grave deve ser a causa para quebrá-lo. Então, os outros segredos, tendo causa proporcionalmente grave para quebrá-los, podem ser quebrados. Só para deixar claro, né? A revelação direta de segredo de confissão é pecado gravíssimo, né? Com pena de excomunhão. Então, se um padre chegou ao fulaninho de tal, confessou tal coisa, excomungar. Mesmo a revelação indireta de um segredo de confissão é um pecado grave. Mas não tem pena de excomunhão. Por exemplo, a pessoa vai, a primeira pessoa que confessou comigo, ela confessou tal e tal coisa. Aí entra na sala a pessoa, padre, eu fui o primeiro a confessar com o senhor, né?
Bom, em seguida aqui, publicar, sem causa propositalmente grave, segredos causando descrédito aos outros, mesmo se for verdade. Bom, entra aqui no caso precedente, né? Recusar ou demorar em restituir o bom nome que foi manchado. Então, se a gente não quer restituir a reputação da pessoa, então o pecado persiste, grave ou leve, dependendo se foi grave ou leve esse prejuízo. Acusações sem fundamento, entra um pouco no juízo temerário, na maledicência, né? Porque, bom, já é uma coisa mais externa, né? Não chego a afirmar, mas começo a acusar sem ter fundamento. Vai ser grave ou leve, dependendo da gravidade dessa acusação. Suspeitas infundadas, já tratamos também, né, um pouco antes. Então, infundada, né? Se eu tenho fundamento, não tem pecado. Se eu tenho fundamentos leves, eu posso ter uma suspeita leve. Se eu tenho fundamentos mais sérios, vou ter uma suspeita mais séria. Bem, julgamentos precipitados sobre os outros e nosso propriamente, ele está meio... Tem que dar uma enxugada nisso aqui. É o mesmo do juízo temerário, né? Bem, nós ficamos aqui então nessa parte com o 7º e o 8º mandamento. Alguém tem alguma dúvida? Eu diria assim, de ordem mais dos princípios, né? Nós vamos resolver aqui os casos de consciência particulares, né? Então, alguma questão assim mais de princípio, uma dúvida mais de princípio, etc. Diga. O senhor comentou sobre a trapaça em relação a temas gerais, mas, por exemplo, um jogo que não seja baseado em prejuízo financeiro nem nada. Por exemplo, o jogo de damas ou um jogo de futebol. Foi aplicado venial, não? Não, venial, né? A princípio. A princípio, venial, se não tem nada mais importante em jogo, né? Ou se com isso as outras pessoas também não são levadas à ira, etc., se percebem, não passa de um pecado venial em geral. Qual a diferença entre sarcasmo e ironia? Você tem que era coisa. Vamos ver. Não, questão assim, porque a ironia envolve, na verdade, se você dizer o contrário, para dizer outra coisa, né? Você diz o contrário, mas você diz uma coisa significando o contrário, né? Não, você é esperto, justamente ao contrário. Então a ironia vai mais nesse sentido, né? O sarcasmo aqui eu acho que é mais um sentido de pegar um pouco no pé, de ficar humilhando, né? Com relação a algum defeito, etc., ficar ali reforçando a coisa. Algo mais? Bem, fazemos nossa rápida pausa para passar o 9º, 10º mandamento e provavelmente os mandamentos da igreja. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Menino Jesus de Praga, Nossa Senhora das Dores, São Pio V, São Pio X, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.